Oi, eu sou o Rafael, professor de Física, e na aula de hoje nós vamos estudar o que é a Lei de Coulomb. A Lei de Coulomb permite que a gente calcule o valor da força elétrica entre dois corpos carregados. Se você tiver dois corpos distribuídos no espaço com um determinado valor de carga, a gente consegue calcular exatamente o módulo da força de atração ou de repulsão entre eles. Do que depende essa força? Primeiro, do sinal das cargas. Se as duas cargas forem de mesmo sinal, a força é uma força repulsiva. Se as cargas forem de sinais opostos, a força é atrativa. Além disso, essa força é diretamente proporcional ao valor, ao módulo das cargas. O que isso quer dizer? Quanto maior for o módulo da carga em cada um dos corpos, maior vai ser o valor da força. Além disso, essa força é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos, ou seja, quanto maior a distância entre os corpos, menor é a força. Porém, essa força depende do quadrado da distância. Se você aumenta a distância um pouco, essa força vai cair mais rapidamente, ok? Mais para frente nós vamos explicar isso com mais detalhes. Além disso, para finalizar, aqui esse primeiro contato com a força elétrica, ela é uma grandeza vetorial, ou seja, ela tem módulo, direção e sentido. Quais são as unidades envolvidas na Lei de Coulomb? A força entre as cargas deve ser dada em newtons do Sistema Internacional, a distância entre as cargas em metros, o módulo das cargas em coulombs. Lembrando que cargas de sinal igual vão se repelir e cargas de sinais opostos vão se atrair. Então, recapitulando tudo, resumindo o que a gente já disse até agora, a força elétrica é proporcional ao módulo da carga e ela é proporcional ao inverso do quadrado da distância entre essas cargas. Unindo essas informações com uma constante de proporcionalidade, a gente pode escrever que força elétrica é K0 Qzinho sobre D ao quadrado. Essa é a Lei de Coulomb. E esse K0 é a constante dielétrica do meio. Nesse caso, nós usamos o vácuo como meio. E ela tem um valor fixo de 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. Pegando essas informações, nós conseguimos calcular exatamente o valor da força que uma carga faz sobre a outra. Porém, as cargas de 1 coulomb, 2 coulombs, 3 coulombs são muito altas. É normal que você veja os valores de carga prefixados no exercício, ou seja, com unidades menores do que o coulomb. Para isso a gente usa esses prefixos aqui do SI, e eu trouxe alguns que são mais comuns, que são o prefixo milli, micro, nano e o pico. O prefixo milli, ele vem um mzinho minúsculo na frente do C de coulomb e você lê ele como millicoulombs. É um milésimo de coulomb, 10 a menos 3, a potência 10. O prefixo micro, 10 a menos 6, é um milionésimo, é um coulomb dividido por 1 milhão, 10 a menos 6. Lê-se microcoulombs. Nanocoulombs, 1 bilionésimo, vai ficar o nzinho minúsculo na frente do C, então nanocoulombs, 10 a menos 9. E por fim, uma unidade muito pequena, o pico. P minúsculo na frente do C, pico, coulombs, 1 trilionésimo, 1 coulomb dividido por 1 trilhão, 10 a menos 12. Trouxe um exercício para a gente testar o que a gente já aprendeu até agora. O exercício fala o seguinte: duas partículas eletricamente carregadas, com cargas de mais 3 e mais 2 nanocoulombs, mais 3 microcoulombs e mais 2 nanocoulombs, encontram-se separadas no vácuo a uma distância de 50 centímetros. Calcule o módulo da força elétrica entre elas e indique se essa força é repulsiva ou atrativa. Vamos lá. Nós já sabemos que o valor da força entre duas cargas é calculado através da Lei de Coulomb pela relação seguinte: força elétrica é K0 Qzinho sobre D ao quadrado. O valor de K0 é 9 vezes 10 a nona, quando nós consideramos que as cargas estão no vácuo. O valor da primeira carga é 3 microcoulombs. Micro, se a gente for olhar na nossa tabelinha, é 10 a menos 6. E o valor da segunda carga é 2 nanocoulombs. 2 vezes 10 a menos 9. A distância entre as cargas, no entanto, aqui está em centímetros. Para a gente fazer essa conta no Sistema Internacional de Unidades, ela deveria ser dada em metros. Portanto, a gente transforma 50 centímetros em metros. Se 1 metro tem 100 centímetros, 50 centímetros é meio metro. 0,5
E eu não posso me esquecer do quadrado. Vamos continuar a conta. Força elétrica, então, ela é dada pelo produto desses números aqui. 9 vezes 10 a nona, vezes 3 vezes 10 a menos 6, vezes 2 vezes 10 a menos 9, dividido por meio ao quadrado. Vamos multiplicar os números. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 2, 54. 54. Multipliquei os números lá em cima. Como nós estamos multiplicando números que estão escritos na base 10, a gente soma os expoentes. Então vai ficar 10 elevado à soma 9 mais menos 6 mais menos 9. Dividido tudo isso aqui por 0,5 ao quadrado, que é meio vezes meio. 0,25. Vamos lá, então. Como que vai ficar o nosso expoente? 54, vou repetir, vezes 10 elevado, 9 mais com menos é menos, 9 menos 6 é 3. 3 menos 9 é menos 6. Dividido por 0,25. Quando nós dividimos por 0,25, 0,25 é 1/4. Então é o mesmo que eu estivesse multiplicando 54 vezes 4. Então, 54 multiplicado por 4 é a mesma coisa. Vezes 10 a menos 6. Quanto que fica a nossa resposta final? 54 vezes 2 é 108. 108 vezes 2, 216. 216 vezes 10 a menos 6 newtons, que é a unidade de força. Se a gente quiser transformar isso aqui em notação científica, basta eu caminhar com essa vírgula que está aqui no final do 216, duas casas para a esquerda e somar dois números ali no expoente. Então a gente ficaria com 2,16 vezes 10 a menos 4 newtons. Vamos para o próximo. É muito importante a gente conhecer a dependência da força com a distância da carga. Como eu havia dito no começo da aula, a gente ia detalhar mais essa relação entre força e distância, essa dependência do inverso do quadrado. Olha aqui, esse gráfico mostra a força elétrica em relação à distância entre duas cargas. Para uma distância D entre duas cargas, a gente apresenta uma força F. Se nós dobrarmos essa distância, como a força cai com o quadrado da distância, então a força vai cair, mas ela vai cair 4 vezes, porque 4 é o quadrado de 2. Então, para uma distância 2D, nós teríamos uma força F sobre 4. Para uma distância 3D, o quadrado de 3 é 9, então a força cairia 9 vezes. Eu trouxe uma tabela para a gente treinar isso. Para uma força F, a gente tem uma distância D, né? Ou para uma distância D, uma força F. Para uma distância 2D, nós teríamos uma força F sobre 4. Para uma força 3D, 3 vezes a distância inicial, F sobre 9. Para uma força 4D, nós teríamos uma força F sobre 16. Para uma força 5D, F sobre 25. Perceba que a força está diminuindo cada vez que eu aumento a distância por um fator D aqui para cima. Aqui para baixo nós vamos diminuir a distância. Na distância D nós fomos para a distância D sobre 2. Nós diminuímos pela metade a distância. Logo, a força entre as cargas tem que aumentar. Quantas vezes? O quadrado do fator. O quadrado de 2 é 4. Para uma distância D sobre 3, 9 vezes F. Para uma distância D sobre 4, 16F. Para a distância D sobre 5, 25F. Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo que eu trouxe fala o seguinte. Duas partículas de carga Qzão e Qzinho apresentam a força elétrica F entre si e possuem suas cargas elétricas Qzão e Qzinho divididas cada uma para 1/4 do valor original. E a sua distância D é reduzida pela metade. Expresse o novo módulo da força elétrica entre as cargas em termos de F, que é a força original entre elas. Então tá, nós temos duas cargas. A carga Qzão, ela foi reduzida para 1/4 do valor original. Então ela passou a ser Qzão sobre 4. A carga Qzinho passou a ser Qzinho sobre 4. 1/4 do valor original. Além disso, a distância D foi reduzida pela metade. Então D
passou a ser D sobre... Força D passou a ser D sobre 2. A gente sabe que a força entre duas cargas é K0, Qzão, Qzinho, sobre D ao quadrado. Vamos ver qual que é a nova força entre duas cargas que tiveram esses parâmetros modificados. Vamos lá. K0 não muda. O Qzão passa a ser Qzão sobre 4. O Qzinho passa a ser Qzinho sobre 4. Em vez de escrever D ao quadrado, eu vou colocar aqui vezes 1 sobre o D ao quadrado, que agora é D sobre 2 ao quadrado. Não muda nada a conta, só fica mais fácil de visualizar. Então, vamos lá. Aqui em cima nós temos K0, Qzão, Qzinho, vezes 1. Então, K0 vezes Qzão, vezes Qzinho, vezes 1. Aqui embaixo, 4 vezes 4, 16. E aqui embaixo do 1, nós temos D sobre 2 ao quadrado. Quando eu elevar esse termo aqui ao quadrado, vai ficar assim, D ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Aqui nós temos uma divisão de fração. Nós temos um termo aqui, 1 dividido por D ao quadrado sobre 4. Nós vamos conservar esse primeiro termo e multiplicar pelo inverso do segundo. Então nós vamos ficar com K0, Qzão, Qzinho sobre 16. Só repetir a primeira parte. Agora eu vou pegar a primeira, que é o 1, e multiplicar pelo inverso da segunda. 4 sobre D ao quadrado. Nós ficamos com K0, Qzão, Qzinho vezes 4 em cima, dividido por 16D ao quadrado. Então, quanto que vai ficar agora? 4 K0, Qzão, Qzinho sobre 16D ao quadrado. Podemos simplificar o 4 com 16, porque 16 é 4 vezes 4. Como 16 é 4 vezes 4, a gente fica somente com K0, Qzão, Qzinho sobre 4D ao quadrado. Só que o K0, Qzão, Qzinho sobre D ao quadrado é a força original. Eu estou dividindo a força original, portanto, 4 vezes. Ou seja, a nova força de atração ou repulsão entre essas duas cargas é 1/4 da força original. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Em caso de dúvida, acesse os links na descrição do vídeo. Obrigado e até a próxima!